Eu cumprimento você, querido ouvinte, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através desse testemunho, você será alcançado e sua vida será mudada. E a partir deste momento, eu deixo para você um versículo da Palavra de Deus, que se encontra em Romanos, o capítulo 8, e o versículo 1 a seguir, que diz da seguinte maneira: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo o conselho da carne, mas segundo o Espírito. Minha vida começou quando eu tinha 3 anos de idade, com os meus pais de origem espírita, minha mãe kardecista e meu pai do candomblé, ambos exercendo alto grau no espiritismo, família de classe média. Um certo dia, andando com minha mãe no centro de São Paulo, fomos abordados por uma mulher, portando um brajá no seu corpo com um turbante branco na cabeça. Ela se identificou como mãe de santo. Após isto, ela falou com a minha mãe que eu tinha algo muito forte e que comparecêssemos até aquele local. Chegando lá, eu, praticante de artes marciais desde pequeno, já introduzido no terreiro, comecei a aperfeiçoar a prática daqueles rituais. Aos 9 anos, fui recebido como Ogã de um terreiro. Ogã nada mais é do que chefe de cânticos de um trabalho espírita. Aos 11, tendo uma atividade diferente de outras crianças, pois vivia em meio a um terreiro e outros a uma academia. Aos 12 anos, meu pai faleceu com um câncer no pulmão direito. E foi aí que eu comecei a aprender o que é a vida lá fora. Minha mãe me deixou sozinho na cidade de São Paulo, apenas com minhas roupas, sem nenhum parente e sem lar, para que eu pudesse me abrigar. A partir daí, fui morar num centro espírita. Durante 15 dias, comi restos de comida de restaurante e comecei, a partir disso, criar ira dentro do meu pensamento e dentro do meu coração. Após isso, comecei a me aprofundar cada vez mais, a me aprofundar nos aspectos da linha do Espiritismo, estudando a fundo o que é o candomblé, a umbanda, o que é a quimbanda, o vodulismo, a magia negra, a bruxaria e o satanismo. Foi onde, aos 16 anos, fui nomeado diretor do Supremo Órgão de Umbanda e Candomblé do Brasil. O presidente desta seita me ofereceu uma viagem à Bahia e disse que era necessário ir naquela mesma hora. Arrumei aquelas malas e peguei o primeiro voo com destino a Salvador, Bahia. Lá chegando, conheci uma mulher, e esta mulher nada mais era a mãe menininha do Canto A, aonde eu passei 120 dias trancado no roncó, deitado, com banhos de sangue diariamente e banhos de orixalá, que nada mais é do que água de canjica, banhos de abó, que significa flores de plantas podres, dentro de um vidro,
As minhas costas foram cortadas para a implantação de sangue de animais, como de bode, de boi, de porco. Foram vários cortes. Ela disse a mim para raspar, para que eu pudesse catular e pintar a minha cabeça. Aceitei aquilo na mesma hora. Eu só sairia dali pronto para enfrentar qualquer tipo de adversidade que o mundo pudesse colocar à minha frente. Nestes 120 dias, não podia realizar, não podia levantar, nem ir ao banheiro. Todas as necessidades fisiológicas eram realizadas naquele quartinho 4x2. Os vermes orgânicos daquelas oferendas postas sobre a minha cabeça e no meu corpo também, ao completar os 120 dias, levantei para ser um babalorixá, um pai de santo. E foi daí que eu comecei a me envolver com pessoas e mais pessoas influentes, como senadores, deputados e governadores, artistas e cantores, e pessoas de alto nível social, e também pessoas de nível baixo, que me procuravam. Comandava terreiros no Rio de Janeiro, na Grande São Paulo e no interior do estado. Foi quando o inimigo da nossa alma, chamado Satanás, chegou a mim e disse que se eu queria mais poder. Automaticamente eu disse sim. Eu respondi a ele, afirmando aquela questão que ele havia me pedido, e ele me disse que se eu pudesse trocar a minha alimentação. A partir daquele momento, para que meu organismo se acostumasse com carne humana, pois eu teria que violar 16 caixões para comer carne humana e ter mais poder. Foi onde eu e a minha comitiva de médiuns fomos até o primeiro cemitério, pois os corpos eram analisados antes de serem violados. Naquela noite, indo em direção ao cemitério, tiramos a primeira urna para fora, e o semblante daquela pessoa estava abatido, o rosto fechado. Colocamos o punhal sobre seu estômago, retiramos as vísceras e comi. Meu organismo rejeitou e eu expeli aquilo para fora. E naquele momento ele me disse: coma, pegue do chão. E automaticamente, após aquilo, ele pediu para que eu arrancasse o crânio. Arrancasse aquele crânio daquele morto e comêssemos a massa encefálica e bebemos o sangue do crânio e sucessivamente até chegar na 16ª pessoa. Foi ao analisar no velório desta última vítima que eu questionei o povo que o acompanhava àquela esquife. Não chorava. Eu notei como Jesus também, ao ver aquela esquife passando, e barrou a passagem daquele povo, e ordenou que o jovem que estava nela se levantasse e voltasse à vida. A partir daquele momento, Deus já estava dando ordem aos anjos,
a respeito da minha vida. Foi quando, naquela mesma noite, eu e mais alguns daquela caravana, entrando no cemitério e desenterrando a última urna que o Satanás havia pedido, ao abrir a urna, eu me deparei com o semblante daquela moça que estava alegre e não estava abatido e triste como os demais. Ela não portava crucifixo e nem terço. Foi quando a voz, como a voz de muitas águas, aonde os seus olhos estão sobre toda a parte, pois são como chamas de fogo. Chegou a nós e disse: homem, lhe dou uma ordem, feche esta urna e a enterre novamente, porque nos meus ninguém toca. Era uma voz diferente, uma voz que trazia temor e tremor, pois a voz de Satanás traz consigo medo e pânico, pois o próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Após isto, ao enterrarmos e saímos correndo do cemitério, mas no dia seguinte a curiosidade falou mais alto. Voltei ao cemitério pela manhã e vi uma placa pequena naquele jazido, escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, Ele guarda até os restos mortais daqueles que o invocam e o temem, e os livra de todo mal. Comecei então a pensar na vida e, convidado a participar de um congresso mundial de feitiçaria e bruxaria em Goiânia, naquele teatro, um africano trazia em suas mãos um vidro preto, e tirando de dentro deste pequeno vidro, um feto. E este feto andou e falou no palco. Em segundo lugar, um tailandês que fez chover fogo no palco. E em terceiro, um chinês fez a sua imagem ser refletida em vários fragmentos de um espelho quebrado. E eu fui nomeado o quarto ex-bruxo do mundo, pois, mostrando uma maquete da cidade de Goiânia, durante 45 minutos a cidade ficou em blackout. E somente aquele palco tinha luz. Fui declarado nesta convenção como o sexto ex-feiticeiro do Brasil, mediante muitos que haviam naquele lugar. Voltei para São Paulo. A minha vida começou cada vez mais ser perseguida e influenciada por Satanás. E diariamente acendia velas e mais velas para caboclos, exus, baianos e outras entidades que pelas quais eram principados que haviam naquele lugar. Cuidava de 126 imagens, mas o salmista Davi diz, no Salmo 115, a partir do verso 2, a seguir, que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles os que o fazem, e neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu escudo, é o teu guia. Ele é o que te sustenta e te garante a vitória. Naquele momento, pessoas do Brasil inteiro me procuravam para fazer práticas de bruxaria, destruir casamentos, destruir famílias e até mesmo
pedir para tirar vidas, pois a missão de Satanás é esta: ele só veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. A minha alimentação começou a mudar. Eu, incorporado, bebi de 3 a 5 garrafões de pinga, conhecido como marafa. Em meio aos trabalhos, minha vida diária já não era mais do que ficar e realizar cada vez mais a Ele. Já não mais me alimentava de nutrientes e alimentos normais, mas sim de sangue, hamsters e pintinhos vivos, passando mais de 60 dias novamente trancado numa sala, me alimentando de ratos e de pintinhos, tudo o que é banal é desprezível neste mundo. É isto que Satanás faz com a imagem e semelhança de Deus. Em todos os trabalhos, levitava de 3 a 7 centímetros do chão. E ao findar os trabalhos daquela gira no terreiro, eu caía no chão, muito debilitado. Foi quando Satanás se dirigiu à minha pessoa e disse: "Você quer que eu abra portas?" Eu disse sim. E aí eu me ingressei na carreira de segurança pessoal, trabalhando com cantores famosos como Zezé de Camargo e Luciano, Christian Ralph, Fábio Júnior. E numa das turnês, eu estava no palco acompanhando esta dupla e passei mal. Fui levado ao Hospital Albert Einstein em São Paulo. E foi quando eu acordei num quarto com uma junta médica olhando para mim. Com vários laudos de exames, o médico dirigiu-se a mim e disse que no raio-x da minha cabeça acusou uma mancha e foi elaborada uma tomografia. E esta tomografia foi uma tomografia computadorizada. E foi constatado que havia um câncer em estágio 4 e eu teria 3 meses de vida. Ele me deu algumas alternativas, como enfrentar 18 cirurgias, fazer 25 sessões de quimioterapia ou radioterapia, ou somente aguardar a morte. Disse-me também que o meu globo ocular havia secado e eu ficaria cego em breve, e que eu possuía uma enfermidade maligna crescente em meu estômago. O médico brincou comigo e perguntou se eu tinha um plano, e eu respondi: "De saúde, doutor?" Ele disse: "Não, funerário. Você vai precisar de um." Eu pesava 125 quilos e fazia 25 sessões de quimioterapia e cheguei a pesar 40 quilos. Todo o dinheiro que eu ganhava no meio espírita acabou, pois Satanás, ele dá com uma mão e tira com as duas. Mas o nosso Deus lhe dá muito mais, lhe dá vida dura para sempre. Mas foi daí que eu comecei a questionar um pouco mais de mim. Eu morava numa mansão, e de uma mansão, morando para um quarto de 4 por 2,5. Tudo o que eu tinha foi embora. Foi quando levado àquele quintal onde eu estava derramando um pouco de água, passou um rapaz trajando um terno preto
e um livro na mão direita. Eu fui ao portão e, ao chegar ao portão, voltou atrás este homem e me disse: "Você é o Marcos?" Eu disse sim. Ele disse: "Ok. Eu vim lhe convidar para você vir comigo a uma reunião." E eu na mesma hora disse sim. Pedi que ele aguardasse eu mudar de roupa para nós irmos. Ao entrar naquele quarto onde eu morava, pensei: ele deve ser maçom. Só que Satanás chegou ao meu ouvido e me disse: "Vai preparado." Eu peguei um brajá, que é uma guia transpassada, e coloquei no meu corpo. E Satanás disse que não era esta preparação que ele queria. E ele me levou a pegar uma arma que eu portava, pois eu era extremamente violento naquela época. Eu era segurança e eu andava com uma 765 na cintura, uma 44 Magnum nas costas, uma 12 repetidora e uma Winchester 15 tiros. Levei a 765 mais 2 pentes municiados e fui com o rapaz para o lugar que combinamos. Só me restava 2 meses de vida e eu já estava cego. Cheguei à porta daquele templo e o porteiro 2x2, 4x4, parecia um armário, olhou para mim e me disse, com a sua mão estendida e o seu rosto, um sorriso: "A paz do Senhor." Pois até então eu não sabia o que era paz, eu não sabia o que era tranquilidade. Ele notou que eu portava uma arma, pois aquele irmão era militar e tinha experiência nesta área. Fui convidado a sentar na primeira fileira daquela igreja. Eu não queria sentar na primeira, e sim na última. E começamos a debater. Ele, tomado pelo Espírito Santo, pronunciou uma frase com muita unção e autoridade de Deus. Ele olhou bem dentro dos meus olhos e falou: "Sente na frente, em nome de Jesus Cristo." Porque há poder no nome de Jesus Cristo. Era um culto das irmãs do ciclo de oração. De repente, eu escutei alguém chamando o meu nome. E o som vinha da porta de entrada. Minha vontade era de sair dali correndo. Era uma irmã que estava pregando a palavra de Deus. Eu olhei para a porta e vi que não podia entrar na igreja, pois havia naquela porta 2 seres celestiais vestidos de branco, com lanças transpassadas de fogo em ambas as mãos. E ele só gritou para mim: "Atira nesta mulher." Coloquei a mão dentro da camisa e engatilhei a arma para atirar nela. Antes mesmo de eu sacar a arma, ela disse: "Moço, se você me matar agora, daqui vou para o céu. Mas e você? Para onde você vai?" Quero lhe dizer uma coisa: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Agora, ela se baseou na primeira epístola, no livro de João, capítulo 4 e versículo 4, aonde diz: "Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo." Foi naquela mesma hora, senhores, que eu me senti como se estivesse imobilizado. E eu estava
pois nem um só músculo do meu corpo se movia. E ela começou a falar tudo a respeito da minha vida, do meu passado, do meu presente e coisas que viriam ao meu futuro. Eu argumentei comigo mesmo: esta mulher deve ser uma macumbeira de mão cheia. Imaginei que eu e ela juntos poderíamos ganhar muito dinheiro, mas mal sabia eu que era eu que estava saindo das garras de Satanás e entrando nos átrios de Jesus. Ela fez um apelo para mim naquele momento. Se eu queria aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu fui com as mãos levantadas para a frente e recebi Ele na minha vida, para a honra e glória do seu nome. Naquele dia, me libertei daquela legião de principados e de potestades. E o culto, que terminava às 21h30, encerrou-se às 3h15 da manhã. E eu saí daquela igreja liberto. No dia seguinte, me apossei de uma marreta potente e fui em direção àquele terreiro. E quebrei todas as imagens e disse para os médios que haviam aceitado a Jesus, eu disse: olha, eu aceitei Jesus, a partir de agora eu não posso mais fazer nada. Aquelas pessoas, vendo o meu semblante diferente, aceitaram Jesus, automaticamente se converteram um a um. Hoje, onde era o terreiro, é uma igreja evangélica. Faltando 1 mês e meio para a minha morte, o pastor me convidou a batizar nas águas. Foi quando, entrando no tanque batismal, Satanás me disse: sai destas águas, pois eu tenho o dobro de tudo isto para lhe dar. E eu disse: não, a partir de agora, eu tenho o direito da vida eterna. Não importa se a carne vai morrer, importa que meu espírito viva eternamente. Ao sair da imersão daquelas águas, vi um anjo em minha direção e disse para mim: a partir de hoje, faço promessa de vida eterna à sua pessoa. E eu disse: amém. No dia seguinte fui para São Paulo, desanimado. Eu quero lhe dizer uma coisa: se você pensa que tem 3 anos com Jesus e outra pessoa tem 3 meses, e aquela pessoa tem sido mais rápida, abençoada pela mão do Mestre, mas você está dizendo: parece que Jesus para ela está adiantado, para mim está atrasado. O que chega adiantado e atrasado é Satanás. Deus chega na hora certa e no momento certo para te dar a vitória. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus vai cumprir com todos os desígnios da sua vida, pois a tua palavra diz que Ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. As palavras dele jamais hão de passar, porque pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras jamais hão de passar. Ao descer do ônibus, no centro, ao caminho do hospital, uma mulher que nunca vi segurou no meu braço e disse: moço, o mesmo Deus que você serve é o Deus que eu sirvo, e Ele manda lhe dizer que você vai sair curado hoje. E eu disse: amém, porque a Bíblia diz: quando 2 ou mais de vós concordardes aqui na terra, será também ali no céu.
Eu andando 50 metros, passei mal. Tive convulsões. Coloquei a mão no rosto e percebi que de minhas narinas estava saindo uma carne rochosa, podre, que cheirava mal. Senti um atordoamento e pedi para um taxista parado naquele local que me levasse ao hospital. Chegando lá desmaiado, acordei com os mesmos médicos que haviam comentado a respeito da minha doença. E eles, com outros laudos tirados naquela hora, com olhares perplexos e indagativos, me falaram que eu não tinha mais secreção, nem raiz, nem coágulo e nem tumor. Não estava mais cego e não tinha nada no estômago. Foi quando o diretor da junta médica olhou para mim e disse que remédio eu havia tomado. Automaticamente eu lhes falei que o meu remédio era Jesus Cristo. E citei o Salmo 37:5, que diz da seguinte maneira: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará. E eu fiz um apelo àqueles médicos, e todos se converteram e receberam o Senhor como Salvador de suas vidas. Nesta hora, você, amado e querido ouvinte da Palavra de Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o tamanho do seu problema, não importa qual é a doença que você esteja, pois eu quero te apresentar um advogado, eu quero lhe apresentar um juiz, eu quero lhe apresentar um auditor da sua vida que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai visitar a sua vida com poder, ele vai visitar a sua vida com graça, com autoridade e com supremacia neste momento. Porque a palavra de nosso Deus, ela diz no livro de Romanos, no capítulo 10, e no versículo 9 a seguir: se confessares ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, e crerdes que Ele ressuscitou de entre os mortos, será salvo. E para que você tenha esta salvação, eu quero orar pela sua vida. Quero lhe dizer uma coisa: se for um problema financeiro, se for um problema dentro do seu lar, se for um problema dentro do seu trabalho, Jesus, Ele está aí com você neste momento. Ele está na tua casa, Ele está no seu trabalho, Ele está neste hospital, Ele está na sua igreja. Eu quero que você curve a sua cabeça. E eu quero te dizer uma coisa: há solução para o teu problema. Senhor, venha neste momento alcançar esta vida. Porque tu conheces o coração desta pessoa que está ouvindo este relato, este testemunho. Pai, vai ao encontro desta vida neste momento. Senhor, se for um problema financeiro, que o Senhor venha resolver agora. Senhor da glória e da graça, venha resolver este problema sentimental desta pessoa. Ajuda, esclarece. Pai, aplane os caminhos desta pessoa, porque esta pessoa está aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Coloca os pecados dela neste grande mar do esquecimento. Sela com teu sangue. Capacita ela para a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Se você foi alcançado por este testemunho, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Em nome de Jesus Cristo.
Eu quero lhe dizer que Deus vai cumprir com todos os desígnios da sua vida, que pelas quais um dia Ele fez promessa dentro de você. Fique na dispensação do Senhor Jesus e que Deus lhe abençoe para sempre.